Já imaginou você tendo o mesmo nome e sobrenome que um cara da sua escola? Ser considerado sempre o número 2 por estar abaixo daquele outro cara que tem o seu mesmo nome. Em questão de popularidade, esporte e acadêmico, deve ser uma merda. Infelizmente é o que acontece na vida desse garoto chamado Hajime Sato. Tem o mesmo nome que um outro cara que tá no topo da escola, na outra sala de aula. E não importa se o outro cara tá na outra sala ou não, os seus colegas de classe sempre o chamam de número 2, seja pra implicar com ele ou pra saber que é pra implicar mesmo. Mas pra ele não importa, afinal a garota mais fofa e popular da escola, na visão dela, pra ela, ele é o número 1 dela. E o mangá de que estamos falando é Nibame na Bokuto Ichiban no Kanojo, que saiu recentemente capítulos novos. Eu esperei mais um pouco pra trazer tudo de uma vez só. Não sei se vocês gostam quando eu trago já 3, 4 capítulos de uma vez só. Aliás, comenta aqui embaixo que vai ajudar bastante demais. Se vocês preferem vídeo mais longo com vários capítulos no único vídeo só, ou se preferem um capítulo a cada vídeo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, no futuro nem tão próximo, mas nem tão distante assim, trago em um único vídeo só, comentando e fazendo resumo com 5 capítulos de uma vez só, porque esse mangá é bem longo os capítulos, e é bem legal quando acontece isso. Quanto aos capítulos desse vídeo, achei bem interessante, principalmente nesse último capítulo que vamos ver nesse vídeo. Conhecemos um pouco a história da Minamino Chinatsu, que ela estava vivendo uma vida bem complicada, onde teve que fingir que estava tudo bem, sorrindo para todo mundo, até para sua própria família, para sua mãe. E na verdade, na realidade, ela estava muito mal por conta do divórcio dos pais, por pai ter abandonado ela e ela ter que forçar o sorriso para não preocupar a mãe, e também na escola, que tem que ser a boa garota, que se dá bem com todos, pra não acontecer a mesma burrada que ela fez no passado, onde ela foi, vamos ser sinceros aqui, foi muito, pra não falar aquela palavra, ela foi muito inocente. Agora, hoje vamos entender o passado do protagonista, do Sato, finalmente. Ele já estava escondendo algumas coisas a Chinatsu, desviava o assunto, ou nem tocava no assunto sobre a sua família. Olha, o passado dele é bem pesado e vocês vão entender o motivo por trás de tudo isso. Vocês clicaram nesse vídeo porque eu leio esse título. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Então vamos ver e entender o lado dele. E deixando bem claro aqui, antes de vocês atacarem nos comentários, ele não matou ela, já dando spoiler e deixando claros pra vocês. É que na cabeça dele, ele acha que deu o fim na sua irmã. Não vou entrar em detalhes, porque eu sei que vocês ficaram interessados. Então se quiser conhecer a história, o passado trágico do Sato, antes de mais nada já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e se estiverem interessados em ver mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo, up pra esse mangá, que vou estar trazendo mais capítulos, conforme vão lançando mais capítulos desse mangá. Sem mais delongas, bora pro resumo. Sato acorda no seu sofá com uma mensagem da Chinatsu, perguntando se ele já havia escolhido o nome para o gato. O motivo dela estar perguntando aqui por mensagem é para não ter que perguntar na escola. Eles não querem ser vistos e chamar toda aquela atenção para eles. E só para deixar claro, a Minamino, quando deu o número pro garoto, revela que ele foi o primeiro a pegar o seu contato, desde quando o ensino médio começou. Pediu pra não vender o seu contato pra aí, apesar de que ele ganharia muito dinheiro, suficiente pra parar de trabalhar. Mas aí, ela exagerou demais. Quanta confiança na sua beleza, hein? Ele é o primeiro, um número que só ele sabe. Isso faz ele se sentir meio que especial para ela. Sato dormiu no sofá porque estava preocupado com o gato. Se caso ele estivesse com problemas, já estaria do seu lado à noite, mandando uma foto do gato pra Chinatsu dizendo que estava tudo bem com ele. Chinatsu fica com inveja do garoto por poder acordar ao lado de uma fofura dessas. Não tinha problema o Sato deixar sozinho o gato enquanto tá só na escola, mas o problema é que ele tinha que trabalhar depois disso também. Lendo os pensamentos dele, chega a mensagem da Chinatsu perguntando se ela podia passar na sua casa pra ver o gato. Chinatsu fica feliz por poder ver Ashiro, o gato, quando quisesse. Mas ela fala que é estranho o relacionamento dele chegar nesse nível em apenas 2 dias, a ponto de o Sato entregar as chaves da casa dele pra ela. Sato pergunta se é o hobby dela falar frases sugestivas. Deixa ela, me divirto demais ela te provocando e tudo mais. Sato pergunta sobre as suas amigas. Minamino responde que ela disse pra elas que estaria cuidando de um gato em casa. Bom, ela não mentiu. De certa forma, ela está
falando a verdade. Ela está fazendo isso, mas na casa de uma outra pessoa, de um cara na verdade. Como ele fez uma pergunta pra ela, agora é a vez da garota, perguntando se ele é o único morando ali. Sato não tinha como mentir. Ele disse que sim, ele mora sozinho. Chinatsu entendeu achando que poderia ser que seus pais estão numa viagem de negócio no exterior. Tipo isso, algo parecido como isso. Por isso seria de grande ajuda se ela pudesse ir na sua casa ver a Shiro, enquanto ele tá trabalhando. Mas avisando pra ela usar apenas a sala de estar e o banheiro, e pra não entrar em nenhum outro cômodo. Chinatsu provoca o garoto perguntando se seu quarto também não podia entrar, mas rapidamente, sem dar tempo pra garota responder, ela mesma entende a situação. Ele não pode deixar uma garota olhar o livro indecente debaixo da sua cama. Nem surpreende mais o garoto. Ele já esperava, ele deu tudo o que ela ia falar, esperando esse tipo de comentário da garota, pedindo pra não entrar em um quarto de um garoto colegial saudável. Só pra ela saber, não tem nada debaixo da cama dele, pensando consigo mesmo que isso é algo para amadores. Já por outro lado, no PC dele, aí a história é diferente. Eita, olha o que a tecnologia faz. Sato conta pra Chinatsu que trabalha no Yakitori Izakaya, perto do parque, das 6 até as 10 da noite. Não como garçom, mas como um cara que ajuda na cozinha. Isso explica o porquê dele ser tão bom na cozinha, surpreendendo, mas até que esperado pela garota. Isso faz ela perceber o quão pouco os dois se conhecem, querendo saber mais sobre o Sato. Por enquanto, ela vai deixar passar, porque o rapaz tinha que trabalhar, falando até mais tarde. Sato, ouvindo aquelas palavras da Minamino, se pergunta, deixando ele surpreso. Quanto tempo faz que não ouve aquelas palavras? Se passaram 2 semanas que ele adotou a Shiro. Na escola, apesar do professor encerrar sua aula, pede um favor dos que estão encarregados de fazer um favor pra ele. Alunos encarregados desse dia era a Horikita Masami e o Sato Hajime. Tava tudo bem para o Hajime. Ele ainda dava para terminar todos os seus afazeres e chegar a tempo no trabalho. Porém, a garota encarregada pede desculpas pro professor, porque ela tem um treino de vôlei. Após o professor perguntar se tinha alguém para substituí-la, houve um silêncio enorme na sala. Ninguém estava disposto a substituí-la e fazer as tarefas que tinha que fazer. Já era o esperado. Não tem nenhuma boa alma que queira se voluntariar, o Sato pensa. Mas para surpresa de todos, a Chinatsu se voluntaria, já que ela é do clube de voltar para casa também. Logo, o cara atrás do Sato chama-o pelo seu número, é claro, falando que hoje ele tá com sorte. Pede para o Sato trocar com ele na limpeza. É a chance perfeita para ele ficar sozinho com a Minamino. Esse cara é muito safado. Só porque a garota popular resolveu se voluntariar e limpar a sala. Sato responde pro garoto que limpar é chato, mas ele vai aproveitar as vantagens que tem. Isso deixa o garoto decepcionado e surpreso por ver o Sato indo atrás da Chinatsu, onde aquela pessoa tem defesas tão duras que ninguém consegue atravessar. Sato pensa que se fosse 2 semanas atrás ele até que aceitaria, mas agora não, se perguntando que tipo de expressão o garoto faria se soubesse que o Sato e ela tá conversando por mensagens e ficando na casa dele todos os dias. Imaginando tudo isso, ele acaba deixando seu sorriso escapar. No caminho até a sala que iria limpar, ele percebeu quão a garota é popular, cumprimentando cada um que passava pelo corredor. Chegando na sala, finalmente ela estava livre por finalmente poder tirar sua máscara, porque da limpeza ela não vai escapar não. Chinatsu dá um sorrisinho e pergunta o que ele sente de estar sozinho com uma garota linda dessas, em uma sala fechada, dando aquela provocadinha de sempre no garoto que não pode faltar. Sato responde que é a mesma coisa de estar sozinha na sua casa com uma garota linda, percebendo que isso é a mesma coisa que acontecia no seu dia a dia. Quando ia começar nas suas limpezas, a garota estava insatisfeita com a situação, por o garoto não estar dando em cima nela, como nas light novels que ela leu. E tá brava ainda. A garota se aproxima do Sato, algo que sempre está fazendo com ele. Não admira as pessoas ficarem com inveja, contando pra ela que o Ishizawa pediu desesperadamente trocar com ele depois que se voluntariou. Bem que ela percebeu alguns olhares dele ultimamente com outras intenções. Sato tava se perguntando se ele tava olhando dessa forma também pra Chinatsu. É que você é especial, meu amigo. Você pode olhar o quanto quiser. Ela gosta que você olhe pra ela. Mas apesar de tudo isso, ela fica feliz por ele não ter trocado de lugar. É claro, Sato responde que ela ficaria muito furiosa se fizesse isso. O homem sabe por onde deve andar pra não irritar uma mulher. Essas conversas descontraídas que os dois têm, ele tem que admitir que são bem divertidas. Terminando a limpeza, o Sato ia devolver a chave enquanto a Chinatsu vai pegar a sua mochila na sala, avisando pra ele que não poderia ir pra sua casa hoje, porque ia sair com as suas amigas. Até dar hora pro trabalho, Sato vai ler o livro, então ele vai voltar pra sala, porque deixou seu livro na sua carteira. Mas logo na entrada, escuta alguém falando sobre o número 2, no caso dele.
era a Horikita, que agradeceu por Minamino ter a substituído. Se fosse o Hajime da classe D, ela até queria, mas como é o número 2, isso não iria rolar, porque ela nunca conversou com o número 2 antes e seria muito estranho se caso isso acontecesse. Por sinal, o treino dela de vôlei era sozinho. Era uma prática individual, daria sim pra limpar a sala de boa. E não tem essa de se machucar, é só uma desculpinha esfarrapada dela, desculpinha de princesa. Minamino, ouvindo a garota chamar o Sato de número 2, fala que não gosta quando o chamam assim. Percebendo que o clima tava ficando meio tenso, fala que provavelmente o Sato é um cara normal e gentil. Horikita fala que não tava querendo dizer que é uma má pessoa, mas se for comparar ele com o Sato da classe D, ele tá muito acima do pobre Sato número 2. De repente o Shizawa, o mesmo cara que pediu para trocar de lugar com o Sato, se enfiou no lugar que não é chamado, pedindo para não ser tão gentil com o número 2, porque ele pode acabar se apaixonando por ela. Perguntando se ele não tava olhando pra ela enquanto limpava, com seu sorriso falso, quase querendo dar um tapa na cara dele. Tenho certeza disso, e eu até deixava porque esse cara merece. Fala que, como disse antes, o nome do garoto é Sato e não o número 2. Também conta que o Sato não olhou de forma estranha pra ela. Até teve uma conversa agradável e divertida. E Shizawa não tava acreditando porque todos os homens, não importa quem seja, são pervertidos por dentro. É só você mesmo. Só você mesmo que é um cara bem escroto. E o Sato até admite que é o número 2. Não, na verdade, ele nunca pensou nisso. É porque ele não tem escolha a não se aceitar isso. Afinal, praticamente todo mundo menos a Minamino chama ele assim, contando pra garota que ele jogava basquete no fundamental, deixando a Minamino surpresa que não sabia dessa informação, que o Sato jogava basquete no fundamental. Mas quando o Hajime entrou no clube, o Hajime da classe D, rapidamente o Sato saiu, falando que ele sempre se coloca em segundo lugar, não querendo mais escutar as besteiras do garoto. Sato ia sair, mas a Chinatsu, quase não se contendo mais, pergunta se o próprio Sato disse isso. Sato já estava até dando seus passos, mas depois que ouviu isso, ele rapidamente percebeu que a garota poderia estar brava. Acho que ele teve até calafrios nessa hora. Ouvindo a resposta do Shizawa, que o Sato não falou nada disso, pergunta pra ele se ele decidiu os sentimentos do Sato, por conta própria do jeito que mais o satisfaz. Garoto ansioso tenta se explicar que Sato perdeu em aparência e nos estudos também. Se ele perdesse no basquete, que ele tanto ama e se dedicava tanto, talvez ele não iria aguentar. Ouvindo o argumento do garoto, a Chinatsu pergunta se já pensou se o Sato tivesse saído por causa de outros motivos. A única coisa que sabe até agora é que foi divertida a conversa com o Sato. E vendo o garoto diminuir o Sato na cara dela, te irrita um pouco. Depois dessa, o cara só correu, com medo da garota. O Sato tava ouvindo tudo isso. Depois que foi no banheiro, chamou a mina de idiota por estar arriscando perder a sua reputação que foi conquistada até agora com esforço por causa dele. Ela deveria aprender a ficar calma ao redor das pessoas que o odeiam. Mas mesmo falando isso, o garoto não consegue conter essa felicidade por ter alguém que o defende e briga por ele. Primeira vez que a Chinatsu vai à casa do Sato no dia de folga e olha ela, toda estilosa com seu boné. Como a Shiro tá dormindo como sempre, ela resolve jogar o jogo que o Sato recomendou pra ela, que tem uma ótima história. Sato tá agindo como sempre, bem confortável quem não quer tentar mudar as coisas. Mas hoje ela quer que a amizade deles mude um pouco. Ela quer avançar pro próximo estágio. Ela pergunta só pra ter certeza se são amigos. Ele já aprendeu muita coisa sobre ela, mas a garota não sabe nada sobre o Sato. Curiosa pela garota, olhar pra ele intensamente, pergunta se havia acontecido algo. Sem paciência, ela grita que não é justo, contando que ela ouviu de uma certa fonte que o Sato jogava basquete no fundamental. Essa fonte se referia ao Izawa. Ela vai aceitar se é algo que queria manter em segredo, mas não é porque ele queria guardar, mas isso é porque ele não sai por aí se gabando que jogou basquete no fundamental. Como não é segredo, sem rodeios, ela pergunta pro garoto por que desistiu do basquete. Curiosa pra saber a resposta do garoto, Sato simplesmente responde que desistiu, mas ainda continua jogando basquete. Como ele vai à escola e trabalha também, não consiga se dedicar ao basquete como antes. Mas o senpai do trabalho dele apresentou um grupo e jogam pelo menos 2 vezes na semana, um basquete de rua. Mais especificamente, empolgada, a Chinatsu queria ver como o Sato jogava, e nem passou pela cabeça dela que o garoto ainda continuava jogando. E eles vão agora para esse local, e a garota fica mó feliz. Os dois chegam na quadra cumprimentando os donos. Sato apresenta a sua amiga pedindo para ficarem ali, porque lá dentro tava uma bagunça. Os caras não podem ver uma mina fofa que tá dando em cima nelas. Sato tava se preparando para jogar, colocando seu tênis de basquete, quando inesperadamente aparece um cara, surpreendido por avistar o Sato junto com a Minamino, por ver uma rara combinação. A Izawa
Shinji. Ele tá no topo da hierarquia junto da Minamino. Apesar de sua aparência de delinquente, as suas notas são bem altas e a sua família é influente, que tava junto com a sua namorada, imaginando como seriam as caras dos seus colegas quando souberem que o Hajime tá com uma garota popular. Em pânico, a Chinatsu ia pedir pra Izawa não contar sobre isso, mas o Sado chama pro Shinji, pedindo pra parar com as suas provocações, porque já escapou já de uma já, deixando a Chinatsu surpresa, porque ele chamou o Shinji pelo primeiro nome, presumindo que fossem amigos. Eu achei que um ia contra o outro, mas não. Os dois estavam no mesmo time. As habilidades do Sato impressionam muito a Chinatsu. Os dribles dele são ótimos e sabe muito bem quando passar a bola, deixando a garota encantada com cada jogada do garoto, do atleta. E ainda mais depois de ver um sorriso que ela nunca viu antes do Sato. A dona do lado dela soube observando a garota encantada e apaixonada pelo Sato. Ao mesmo tempo que tá surpresa, tá chateada porque Sato não se parece nada quando tá na escola. Ele é apenas invisível. Ali na quadra, Sato e a Izawa são amigos, mas na escola agem como completos estranhos. Ela quase não o reconhece, é como se fosse outra pessoa. Se ele agisse assim, também demonstrasse essas habilidades na escola, não seria zoado pelos seus colegas. A dona pergunta pra Chinatsu se está apaixonada, mesmo ela negando na primeira vez. Sabe quando uma garota tá apaixonada? Chinatsu responde que apenas tá frustrada, porque o Sato é incrível. Ele cuida sozinho da casa, se esforça no trabalho, ele age de forma fria e distante, mas na verdade é gentil, além de cozinhar mó bem. Todo mundo na quadra o respeita, se perguntando por que as pessoas enaltecem, mesmo não conseguindo fazer nada. Desde aquele dia que ele a ajudou, não teve a chance de poder ajudá-lo também. Mesmo que zombem o Sato, ele nunca responde ou se defende. Deixa eles falarem então. A namorada do Izawa fala isso, entrando na conversa. Isso no médio pra ela era um saco e não conseguia se encaixar bem. Então ela saiu. Apesar de ela ter saído do ensino médio, conseguiu ser aceita na faculdade. Voltando ao assunto, Chinatsu conta pra elas que o Sato e ela fingem não se conhecerem na escola. Por conta disso, ela não tem como ajudá-lo quando começam a falar mal dele. A namorada do Izawa conhece o Sato apenas quando tá ali naquele ambiente, mas sabe que ele é um garoto gentil e bondoso, falando pra ela que pessoas ignorantes só falam palavras vazias. O que eles dizem não tem efeito nenhum nas suas relações e nas suas vidas. Dona entende que um colegial é difícil ignorar as opiniões dos outros, mas nem todos precisam que os entendam. Para alguns, ter um lugar que os encaixem ou uma única pessoa que os compreendam é tudo que precisam e pedem. A dona pergunta o quanto sabe sobre a situação do Sato. Chinatsu responde que só sabe que ele trabalha depois da escola e que mora sozinho, e contou pra ela que jogava basquete só hoje. Entendendo até que ponto ela sabe, ela diz que não vai dizer nada até o Sato mesmo contar pra ela tudo, pedindo pra ela cuidar do Hajime. Ela sempre estava pensando que não é justo, é frustrante, mas a única coisa que pensa é saber mais sobre o Sato, se perguntando se é isso que chamam de amor. Ela tem medo de ter um relacionamento como esse que pode acabar como os seus pais, mas mesmo assim ainda quer saber mais sobre o garoto. Já fazem 3 semanas que o Sato tá cuidando da Shiro. Ultimamente ele tá fazendo comida para 2 pessoas. Essa casa silenciosa é muito grande só para ele, mas esses dias onde ele tem companhia de alguém dando boas-vindas para ele está prestes a acabar, porque ele vai hoje se encontrar com a nova dona da Shiro em Mitaka, no lugar onde ele cresceu e morou até o Fundamental 2. Os dois se encontram e logo a Chinatsu, vendo o visual do Sato, elogia por estar bem arrumado e bonito. Ele também fala que está linda. Ups, que a sua roupa tá linda. A mina deixou passar essa, porque ela sabe que o cara ia falar que ela tava linda hoje. Isso fez o dia dela ser maravilhoso, só por ele enxergá-la dessa forma. Ela tava até pensando que não tinha nenhum interesse em garotas. Já faz um tempo que ela tava pensando nisso, mas se ele fosse um tempero, o Sato seria um sal. Essa daí não tem jeito. A melhor personagem da obra tá carregando a obra. Coitada do Sato com as suas provocações. Ela não para de falar mesmo ignorando ela, tentando elogiar e fazer o cara disparar o seu coração. Ao falar que a maioria das pessoas não percebe que é o sal que faz tudo ficar com gosto bom. Apesar da Chinatsu pedir pra Sato cuidar do gato, ela começou em algum momento a pensar que não precisava mais encontrar um dono. Não foi só ela, mas o Sato também sentiu a mesma coisa. A nova dona será a Kadoaki Kanade. Convidou o casal para almoçarem juntos. Depois de conversarem muito, os dois voltam de trem, contando que foi muito divertido até agora cuidando da Shiro. Mas a Chinatsu entrega a chave da sua casa e como agradecimento presenteia uma toalha esportiva para o garoto. Não tinha certeza o que dá, porque não sabe quais são os gostos dos garotos e não tinha alguém para perguntar, mas ela imaginou que seria um bom presente se fosse algo que poderia usar jogando basquete. Mas para estragar esse momento lindo entre os dois, chega um cara para interromper. Kanesaki, um desgraçado. E vocês vão entender por que esse cara é tão lixo. Um cara que o Sato
não esperava que o encontraria novamente. Com seu sorriso falso, se apresenta como amigo do Sato desde o primário, perguntando para ela como se conheceram. Curioso por estar com uma garota tão fofa ao lado do Sato. Amigo é o caramba! Depois de tudo que fez, o cara tem a coragem de chamar o Sato de amigo ainda. Mesmo seus instintos avisando para fugir, o Sato ainda permanece ali, falando que é uma amiga da sua escola. Ela tava falando algo muito importante e interromperam os dois. Falando isso pro garoto, mas indiretamente ele queria falar o seguinte: vaza daqui logo, desgraçado. Ainda com seu sorriso falso, toca no seu ombro, feliz pelo garoto. Mesmo tendo acontecido tudo aquilo no passado, comentando, mesmo sua família estando morta, o sangue nas suas mãos não te impediu de conquistar as garotas. Dizendo isso na frente da menina ao seu lado, contando para a amiga do Sato sobre a época do ginasial, que matou sua própria irmã. Pelo menos é o que os rumores diziam. Quando eu li essa parte, tipo, nossa, aí vem a história pesada. Eu sabia que ele não matou a irmã, mas queria logo saber o que aconteceu no passado trágico do Sato. Eu não sabia que iria tomar esse rumo, que iria ser tão pesado assim. Eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa sobre sua família, mas nunca iria imaginar a gravidade que ele passou e tá passando. Quem começou com esses rumores foi, lógico, o Kanesaki. Foi o único que o Sato contou toda a história. O garoto tava tão em pânico que não conseguia olhar pra cara da Chinatsu. Não queria ver como tava sua expressão nesse momento. Ainda depois de sair tudo da boca dele isso, convida a garota e suas amigas pra sair junto algum dia. Esse cara é muito nojento. Olha a coragem que o cara tem. Ainda bem que ela não é idiota, gritando pra parar com isso. Depois de falar poucas verdades pra ele, manda nunca mais falar com os dois, puxando o Hajime pra ir embora. Desde o início, a Tina sabia que o Sato tava escondendo algo dela, porque dele morar sozinho na casa e porque ele nunca falar sobre a sua família, e também porque de trabalhar depois da escola, mas nunca tocou nesse assunto ou foi além, porque sabia o seu lugar e não queria meter o seu nariz onde não é chamado, dizendo que não vai pedir desculpas pra o Kanesaki. Talvez possa ter exagerado nas palavras e talvez possa ser o seu amigo e não entende uma piada sequer. Não. Ele mereceu. Não merece nenhum único perdão. Eu também permito você dar um tapa na cara desse desgraçado. 5 tapas. E não é o suficiente pra apagar todos os seus pecados. Ela não sabia o que fazer, mas quando viu aquele olhar no seu rosto, uma pessoa que faz alguém com quem ela importa se sentir daquele jeito, não é o seu amigo. O olho da Chinatsu defendendo sempre ele, tanto da outra vez quanto agora, e chorando por ele. Está na hora de contar toda a verdade. A história do Sato Hajime. Mas ainda não consegue encontrar as palavras certas. Pensando que o garoto estava com dificuldade de falar, Chinatsu conta que ela era filhinha de papai quando criança. Seu pai era gentil e legal e sempre a mimou. Sua mãe era rígida, mas gentil. Ela era abençoada com uma boa família, mas nesse inverno o divórcio foi finalizado. Seu pai foi pego tendo um caso com uma das suas subordinadas e até tiveram um filho juntos. Muito pior do que eu imaginava. Ela ainda gosta do seu pai, mesmo causando danos dia após dia. Ter traído e abandonado, o amor que tinha por ele ainda continua. Não era apenas na escola que ela tinha que botar sua máscara, mas também na sua casa, para ser forte o suficiente para não preocupar a sua mãe, que já estava já triste com raiva do seu ex-marido. Ela não queria estar mais em casa e nem na escola. E quando ele acolheu o gato, Chinatsu o segurou como se também tivesse perdida. Ela usou a casa dele como seu lugar de escape, não querendo ir de volta para sua casa. Para ser sincera, ela não queria ter que devolver essa chave. Chinatsu conta que não consegue tirar essa sua máscara em lugar nenhum, exceto quando tá com o Sato. Essa é ela, Minamino Chinatsu. Ela falou isso porque queria que ele soubesse quem ela é e a sua história, assim como ela quer saber quem é o Hajime Sato. Vamos voltar então um pouco pro passado, o passado trágico do Hajime que assombra ele até hoje. A sua mãe, com seu sorriso no rosto, fala que os dois vão faltar na cerimônia de encerramento da escola. O Hajime, seu irmão, fala que não é tão simples assim. Pergunta por que ela tá querendo fazer isso afinal. A irmã responde que é o último dia de férias do pai. É por isso que quer aproveitar o máximo de tempo possível e ir pra praia. Na verdade, o seu pai apenas tirou folga pra fazer as mudanças. A Miho, a sua irmã, fica brava com o garoto e começa a terminar de desempacotar as caixas, que o irmão percebeu que ela não fez ainda, mas avisa pro seu irmão que não vai de jeito nenhum pra cerimônia, porque vai ter menos tempo pra praia. Ela foi tentar levantar o Sila, o que foi fazer, machucou seu dedo e fez mó barulho, reclamando de dor. Edmir coloca um band-aid dizendo que não era nada demais, porque foi apenas um pequeno corte que havia feito. Mas a garota fala que isso é um problema, porque não gosta de coisas dolorosas. Edmir avisa pra mãe e o pai que não importa tanto assim com a cerimônia, mas vai dar uma passada no seu clube depois. Ele alcança os três pegando um trem mais tarde. Ouvindo isso, a Miho
Miho fica impressionado com seu irmão, o quão viciado no basquete ele é, talvez porque ele sabe fazer apenas isso. Depois de colocar tudo no carro, a Miho se despede do Hajime, esperando ansiosamente na praia. Essa foi a última interação dos dois, infelizmente, porque depois que o Hajime chega na escola, um professor pede pro garoto ficar calmo enquanto escuta o que ia dizer. Acabaram de informar que a família dele sofreu um acidente. Os professores pediram para ficar calmo, mas nem eles estão conseguindo transmitir essa calma para o garoto. Hajime estava surpreso e não estava acreditando o que estava acontecendo, que nem conseguia escutar o que os dois estavam falando. Ele não tem ninguém para ligar, seus pais fugiram para se casar, então ele não conhece nenhum parente por parte da mãe. E o seu tio sempre tá no exterior e não tá na sua lista de contatos. Chegando no hospital, os professores acompanhou o garoto até a sala. O motivo disso era para que o garoto não enfrentasse a situação sozinho. Os dois faleceram, infelizmente, e o garoto reconheceu os seus corpos. Já a Miho, ela ainda estava viva, continuava respirando. Porém, a situação dela não é nada boa. Os ferimentos são graves e provavelmente as chances de recuperação inexistentes. Avisou o médico que tem o dever de ser transparente com a família. Mesmo não querendo ouvir, seu coração acelerando a cada segundo, querendo correr e fugir, acaba escutando que a sua irmã tá usando o respirador agora. Mas mesmo assim, nos próximos dias o seu coração não vai aguentar, comentando que poderia desligar o aparelho agora ou deixar que ela faleça naturalmente. Essa decisão final cabe ao Hajime, deixando uma decisão tão difícil para apenas um estudante que estava já querendo surtar. Ele não teve tempo de processar. Num piscar de olhos, seu mundo mudou para sempre. Destruir, desaparecer, perder algo precioso para você. Infelizmente, isso acontece tão rápido que nem percebe direito. Hoje de manhã mesmo, Miho, a irmã dele, tava tão feliz, cheia de energia, mas agora ela tá passando por tanta dor. Dor essa que ela tanto detestava. Talvez com toda certeza não mostrou, mas eu acho que ele lembrou do pequeno corte que ela fez naquela hora no dedo e começou a reclamar de tanta dor. Se ela não conseguiu suportar aquela dor, como que iria conseguir com uma dor intensa dessa de agora? Pensando nisso, 20 de julho de 2021, às 4h18, foi nesse momento que ele proferiu essas palavras. Por favor, acabem com o sofrimento dela. E pesado. Esse momento me tocou. Uma coisa é você, a pessoa machucada que tá sofrendo, pedir pra desligar, porque naturalmente ela vai já partir dentro de alguns dias. E nesse período, se ela continuasse viva, sabendo que vai morrer a qualquer momento, ela poderia incomodar e ser um peso para as outras pessoas. Mas agora, nesse caso, nem a pessoa, é outra da sua própria família que toma essa decisão difícil e fria. E ainda por cima é uma criança do fundamental. Ele é o único da família que estava ali ainda nesse momento vivo. E tinha que tomar essa decisão final. Muito pesada essa história. E eu entendo o lado dele. Se deixasse ela viva por mais tempo, poderia sofrer mais ainda do que agora. Além disso, seus dias já estavam contados já. E eu, no lugar dele, não sei o que iria fazer. Na hora, a gente nem sabe. A tia Nossa estava triste, querendo quase chorar ao seu lado. Mesmo sendo uma história pesada e triste, ela precisava escutar até o final. O garoto fala que, pra ser sincero, isso ainda não parece real às vezes. Como se ele tivesse acontecido com outra pessoa. E se eu tivesse escutado por acaso? A única razão de ainda estar vivo é porque o seu tio estava lá pra ajudar. E ter ficado do seu lado no momento difícil. E pelos próximos 6 meses, ensinou a sobreviver, incentivar a fazer exercícios, praticar o esporte que tanto gostava e trabalhar. Desse jeito também, querendo ou não, acho que fazendo essas atividades, ele não pensaria em coisas do passado que fazia ele triste e ficar arrasado, por conta de estar ocupado com seus afazeres. Não precisava se preocupar onde ele iria morar. Graças ao seguro de vida, agora seu tio será o seu guardião. Seu tio voltou a trabalhar depois que o Hajime entrou para o ensino médio, mas ainda conversam um com o outro. Se não fosse por ele, o Hajime teria entrado em desespero e acabado com a sua vida. A partir de agora, o que ele vai contar pra Junatsu não contou pra ninguém. Ela vai ser a primeira e a última pessoa que vai saber sobre essa história. O maior erro da vida dele foi se envolver com o Kanesaki. Isso foi no final das férias de verão. Kanesaki, alegre como sempre, ao saber da situação que seu amigo perdeu a sua família recentemente, pediu pra que, se quisesse, conversar com ele. Conversar. Hajime lembra nesse momento do seu tio no chão em choros. Ele precisava conversar com alguém que não fosse da família para desabafar. Essa pessoa poderia ser o Kanesaki, o seu amigo que sempre esteve ao lado dele. Alguém que parecia atencioso e compassivo. Alguém que poderia confiar. Então Hajime resolve confiar e contar tudo o que aconteceu naquele dia para o seu amigo. Porém, na cerimônia de encerramento,
Sato se depara com algo no quadro que chocou ele com uma pergunta. Hajime Sato matou sua irmã? Rumores já estavam sendo circulados pela escola inteira e todos já sabiam da situação do Hajime. O único que poderia ter espalhado foi o Kanesaki, o único cara pra quem ele contou. Não entendia o porquê dele ter espalhado tudo isso, então foi confrontá-lo cara a cara. O desgraçado ainda me dá desculpinhas pro Sato, falando que ele foi pedir alguns conselhos porque estava preocupado e queria ajudar o seu amigo. A história acabou se espalhando e distorceram tudo, pedindo sinceras desculpas no final por isso. Por isso, que raiva desse filho da... Ainda tem mais. O Kanesaki fala que, quanto ao clube de basquete, ele acha que o Sato não pode voltar como estão as coisas. Pediu pra não se preocupar, porque vai dar o seu melhor no seu lugar nas finais. Maldito. Ainda dá risada na cara do protagonista. Fez tudo isso pra tirar o Sato do time. Como ele se destacava no basquete, Kanesaki tava com inveja do Sato. Só por causa disso. Agora que o Sato vai sair do time, ele pode brilhar mais do que qualquer um na quadra. Por incrível que pareça, Sato não ficou bravo, mas só cansado de tudo isso. No basquete, o tio e o bai não levaram tanto a sério assim, mas para o Sato era algo precioso que foi tirado dele. Graças ao seu tio e seus amigos, tá conseguindo se virar no ensino médio. É melhor ser chamado de número 2 do que ser chamado de assassino. De repente, Chinato se aproxima e abraça o garoto, entendendo o sofrimento da decisão naquele momento do Hajime que ele tomou. Ela tava brava com os caras que riram dele e fez ele sofrer tanto assim até agora, e também dela mesma por não conseguir perceber nada, chorando por ele, porque o Sato estava tentando ser forte e sorrindo enquanto contava essa história pesada dele. Sato Hajime, diante dela, é gentil, independente e sorri como criança quando tá jogando basquete. Não importa o que digam, esse Sato não é inferior a ninguém. E dá um beijão nele. Cara, a maior surpresa do ano. O beijo mais aleatório que você vai ver nesse ano. Que momento bizarro de dar um beijo. Mas tá bom, né? Foi cinema, isso que importa. Ou foi primeiro dela ainda. Só pra deixar claro pro garoto. Até agora o garoto tava tão confuso. Afinal a mina do nada avançou ele, que tava com guarda baixa. Quando percebeu, já tava beijando ela. Chinatsu, embora ela tenha dito que iria só escutar, não sabia o que fazer. Pediu desculpas e falando que vai pra casa, mas que vai voltar, toda curada. Terminando assim, esses resumos desses capítulos. Olha, depois dessa história que eles contaram pra gente do Sato Hajime, meu Deus, uma história tão pesada. Esse mangá tá sendo um dos melhores mangás e olha que eu não tava tendo nem tantas expectativas nesse mangá ainda. Eu achava que seria mais um mangá só, que tem chance de ser um dos melhores, mas agora, depois desse capítulo final aqui, contando a história pesada do garoto, tem o potencial de ser um dos maiores, um dos melhores mangás desse ano, de todos os tempos, de romance. Eu adoro quando vem essas histórias profundas do protagonista, que nos faz refletir e se colocar no lugar do personagem. O que a gente pode não fazer para não repetir os mesmos erros que o do protagonista ou do personagem aconteceu com ele. Se caso nos depararmos com esse tipo de situação, é sensacional quando isso acontece isso. Eu adoro, não sei vocês. E cara, eu realmente não tava esperando esse passado do Hajime. Eu já imaginava que seria pesado, sabia que a família dele não estava mais nesse mundo, já partiu dessa pra melhor, mas eu não sabia que era tão trágico assim, que deixou até marcas no Hajime, que eu assombro até os dias de hoje. E muito pior que a pior decisão dele não foi aquela, mas de ter simplesmente contado pra pessoa errar e confiado num amigo que não é amigo dele. Nunca foi. Só tava perto dele, simplesmente esperando o momento certo pra apunhalar ele pelas costas. Foi o que ele fez, usando uma informação valiosíssima que foi confiada a ele ao seu favor pra destruí-lo, fazendo o Sato sair do time do basquete porque ele tava com inveja do garoto por simplesmente brilhar mais do que ele, por se destacar mais. Cara, é muito infantil. Pela atitude dele, ele ainda não sente culpa nenhuma, ainda continua agindo daquela mesma forma. As pessoas não mudam, não tem jeito. É bem difícil encontrar uma pessoa que realmente muda depois de 5, 6 anos. Continua da mesma forma. Isso só mostra o quanto a gente tem que pensar 2, 3 vezes ou até mais pra contar algo pra pessoa. Se é algo que você quer manter em segredo, se é uma informação que você não pode contar pra qualquer um, tem que pensar muito bem antes de contar pro seu amigo, até mesmo pra algum familiar. É bem difícil isso, porque a qualquer momento você acaba se ferrando por conta disso, por conta dessa decisão. Felizmente, pra quem não gosta de história triste, provavelmente é mais certeza não vai tomar esse rumo nos próximos capítulos, porque agora vai contar desde o começo
como que eles começaram a namorar, porque beijo eles já deram. Foi absoluto cinema. E tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Quem que vai tomar atitude? Será que vai ser a Tinashe ou o Sato do nada vai tomar essa iniciativa? Deixa nos comentários quais são as suas apostas. Quero ver quem que vai acertar. Fico por aqui. Se vocês gostaram desse resumo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e até o próximo vídeo.